E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula 2 do capítulo 1. Vamos de fato agora iniciar o nosso conteúdo Estados Físicos da Matéria, conteúdo novo, conteúdo de começo do ano. Então capítulo 1, Estados Físicos da Matéria, ok? É um conteúdo bem bacana, bem legal, vocês vão gostar. Então, bora lá. Tudo que nos rodeia é matéria. Como assim, professor? Tudo que existe no mundo, no universo, é matéria. Aqui, ó, a gente tem aqui o mundo, o universo, estrelas, rocha, eu, você. Então, tudo que existe na Terra, no universo, nós podemos chamar aí de matéria. Beleza? E aí, mas o que é a matéria, professor? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, eu, você, a TV, o computador, o celular, enfim, tudo que tem massa, tudo que eu posso pesar e ocupa aí um lugar no espaço, eu posso chamar aí de matéria. Beleza? E aí, nós precisamos pensar na matéria como um quebra-cabeça. Então, imagine aí que nós, seres humanos, ou a TV, ou o computador, ou o celular, são formados aí por um quebra-cabeça. Então, se essa televisão fosse formada por um quebra-cabeça, ela teria várias peças pequenininhas. Então, vamos supor aqui, ó, um quebra-cabeça, ele tem várias peças que juntas formam aí um desenho, uma imagem, uma figura. A mesma coisa acontece na matéria. A matéria é formada por várias partes pequenas, várias peças. Então, eu, você, os seres humanos, os animais, as plantas, as TVs, os objetos, tudo que é matéria vai ser formado aí por partes pequenas, pessoal. Então, encarem aí a matéria como um quebra-cabeça. Essas partes pequenas são chamadas de átomos. Os seres humanos, os animais, as plantas, os objetos são formados por átomos. Então, vamos mais uma vez. Imagine aí na sua cabeça que tudo que existe é formado por um quebra-cabeça. E cada quebra-cabeça tem peças pequenas. Se a televisão fosse formada por um quebra-cabeça, ela teria várias pecinhas pequenas que juntas formariam uma televisão. A matéria é a mesma coisa. A matéria é formada por outras partes pequenas que eu chamo de átomos, pessoal. Átomos são as menores estruturas desse quebra-cabeça e por isso são indivisíveis. Então, tudo que existe no universo e no mundo é formado por átomos. Nunca esqueçam disso. A TV, eu, você, o celular, o computador, enfim, animais, plantas, tudo. Tudo que existe no mundo e no universo é formado por átomos. Esses átomos são como se fossem pequenas pecinhas do quebra-cabeça que se juntam e formam aí as coisas, ok? Quando juntamos alguns átomos, estamos fixando pequeníssimas partes que formam as moléculas. Então, se eu juntar vários átomos, eu vou formar as moléculas, pessoais. Se eu juntar aqui vários átomos, eu vou formar o quê? Moléculas. Então, seres humanos, a Terra, enfim, tudo que existe é formado por átomos e por moléculas. Nunca esqueçam disso. Vamos ver aqui agora os estados físicos da matéria. Professor, o senhor falou aqui de átomo, molécula, agora vai para isso aqui. Tem tudo a ver, pessoal. Então, esses átomos e moléculas, quando se juntam, eles podem assumir 3 estados físicos. O primeiro é o gasoso, o segundo é o líquido e o terceiro é o sólido. E para uma coisa ser gasosa, líquida ou sólida, vai depender aí dos átomos e moléculas. Como assim, professor? No estado gasoso, as moléculas estão afastadas. Percebam aqui, ó. No estado gasoso, as moléculas estão afastadas umas das outras. No estado líquido, elas estão um pouco mais próximas. Já no sólido, estão bem mais próximas, pessoal. Então, o que vai diferenciar aí o estado gasoso, líquido e sólido vai ser a proximidade das moléculas. No estado gasoso, estão bem separadas. No líquido, estão um pouco mais próximas. Já no sólido, estão bem mais próximas. Então, nunca esqueçam disso. Guardem aqui, na cabeça de vocês, essa imagem aqui, ó. Gasoso,
líquido e sólido vai depender aí da proximidade das moléculas. Então, só para revisar. Moléculas afastadas, estado gasoso. Moléculas um pouco mais próximas, estado líquido. Moléculas bem próximas, estado sólido. Por exemplo, tudo que existe no universo, como eu falei, é formado por moléculas e por átomos. E o que vai definir aí cada uma dessas coisas vai ser o arranjo dessas moléculas. Por exemplo, o grafite, que a gente usa no lápis para escrever, e o diamante são formados pela mesma coisa, apenas por carbono. Tanto o grafite quanto o diamante é formado por carbono. Mas perceba que de maneira molecular, olha só como é o grafite, olha só como é o carbono. Os dois são formados pela mesma coisa, é como se fosse um quebra-cabeça, mas montado de forma diferente. Então percebam aqui que as moléculas do grafite estão montadas de uma forma, a do diamante de outra forma. A mesma coisa acontece aqui na água. As moléculas da água ficam de uma forma no estado gasoso, de outra no líquido e de outra no sólido. Então tudo depende da forma como as moléculas elas vão se arranjar aí para formar um objeto ou um estado físico. Vamos ver aqui agora o passo a passo, parte por parte de cada estado. O primeiro é o estado sólido, pessoal. O estado está sólido quando a matéria se encontra sólida. Então, toda vez, tudo que é duro, consigo pegar, consigo apalpar, é estado sólido. Por exemplo, as pedras, computador, um copo, a caneta, um caderno, eu, você, somos sólido. A TV é sólida, isso aqui é sólido. Então, sólido é o quê? É uma coisa dura e incompreensível. Então, todo sólido é duro. A pedra é dura, a TV é dura, nós somos duros, o computador, todo sólido é duro e ele é incompressível. Eu não consigo comprimir um sólido. É impossível eu comprimir aqui uma TV sem quebrá-la. Todo sólido é duro e incompressível. Eu não consigo comprimir um sólido sem quebrá-lo. Por exemplo, para comprimir esse controle eu vou ter que quebrar. Eu vou comprimir, mas eu não vou conseguir. Então, todo sólido é duro e incompressível. Estado líquido, pessoal. O volume das substâncias no estado líquido não se altera. Já a sua forma vai variar de acordo com o recipiente que o ocupa. Por exemplo, a água é líquida, suco, refrigerante, amaciante, azeite, mel, enfim, gasolina, são exemplos aí de coisas em estados líquidos. No estado líquido, o volume ele não se altera. Como assim? 1 litro de água vai ser sempre 1 litro de água. Meio litro de refrigerante vai ser sempre meio litro de refrigerante. Então, no estado líquido, o volume não se altera, mas a forma sim. Por exemplo, se eu quiser fazer gelo, vou pegar a água e colocar na forminha. Se a forminha for quadrada, o gelo vai sair quadrado. Se a forminha for redonda, vai ficar redondo. Então, o volume, ou o líquido, ele vai ocupar aí o formato do recipiente. Se eu colocar a água no recipiente redondo, ela vai ficar com formato redondo. Se eu colocar a água num triângulo, ela fica no formato do triângulo. Então, os líquidos vão assumir aí a forma do recipiente. Já o estado gasoso é o que apresenta maior liberdade. Dessa forma, podem sofrer compressão ou expansão com facilidade, o que torna tanto seu volume quanto a sua forma variável. O estado gasoso, por exemplo, a neblina, a fumaça, ele tanto é compressível quanto ele vai assumir a forma de onde ele estiver. Por exemplo, eu posso comprimir um gás ou eu posso descomprimir esse gás. E ele vai assumir a forma do seu recipiente. Então vamos aqui revisar. O estado sólido, ele é duro e incompressível. Ele tem uma forma definida. Então, por exemplo, essa TV ela é retângulo. Então a forma dela é definida. Isso aqui eu vou ter um círculo. Então, no estado sólido, tudo que está no estado sólido tem forma definida. É duro e eu não consigo comprimir. Já no estado líquido, não tem forma definida. O líquido vai ter a forma que eu colocar ele. Então, se eu colocar o líquido no recipiente quadrado, a forma é quadrada. Se eu colocar o líquido no redondo, a forma é redonda. Mas o líquido, o volume não se altera. Já no estado gasoso, pessoal, o que vai acontecer? O estado gasoso ele pode se comprimir ou se expandir
e ele vai ter aí a forma do recipiente que ele ocupa. Se eu colocar um gás numa garrafa, ele vai ter a forma da garrafa. Se eu colocar o gás num lugar quadrado, ele vai ter a forma do lugar quadrado. Então, o estado gasoso ele vai ter aí a expansão e a compressão e vai assumir a forma do recipiente que ele estiver. Beleza? E nós vamos ver aqui as mudanças de estados físicos da matéria. Nós vimos aqui estados físicos, sólido, líquido e gasoso, mas isso pode mudar, pessoal. Eu posso ir do gasoso para o líquido ou do gasoso para o sólido, eu posso mudar aí os estados físicos. Como assim, professor? Por exemplo, se eu estiver no estado gasoso e for para o líquido, eu vou ter o quê? A condensação. Agora, se eu estiver no líquido e for para o gasoso, eu vou ter a vaporização. Se eu estiver no líquido e for para o sólido, eu vou ter a solidificação. Se eu estiver no sólido e voltar, eu vou ter a fusão. Então, cada passagem aqui vai ter um nome. Então, se eu quiser sair do gasoso para o sólido, eu vou ter um nome. Se eu quiser voltar, eu vou ter outro nome. Nós vamos ver aqui agora cada nome desse. O primeiro é a solidificação, pessoal. O que é isso? Toda vez que nós estamos no estado líquido e vamos para o sólido, eu vou ter a solidificação. Por exemplo, congelar água. Congelar água é solidificação. Eu saí do líquido e fui para o sólido. Não esqueçam disso. Solidificação é sair do líquido para o sólido. Um exemplo, congelar água. Fusão. Fusão vai ser o contrário. É sair do sólido para o líquido. Eu chamo de fusão. Então, toda vez que eu saio do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Por exemplo, derreter o gelo. Derreter o gelo é fusão. Eu saí do sólido e fui para o líquido. Fusão. É o oposto da solidificação. Então, gravem isso. Fusão é o oposto da solidificação. Aqui eu vou congelar, aqui eu vou derreter. Outro exemplo é a vaporização, pessoal. Vaporização, eu vou do líquido para o gasoso. São 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Como assim, professor? Primeiro, evaporação. Na evaporação, por exemplo, o rio. O rio evapora. Normalmente, sem precisar aquecer, ele evapora de maneira normal. Então, aqui a evaporação, no caso do rio. A ebulição, eu vou ter bolhas, vou ter que colocar aí a energia para passar para a vaporização. Então, por exemplo, quando eu vou ferver uma água, a água vai vaporizar, mas vai ser ebulição. Por quê? Porque eu usei aí a energia térmica para ferver essa água e vai ter bolhas. E por fim eu vou ter aqui a calefação. Calefação é a passagem instantânea. Como assim, professor? Imagine só que você pegou uma panela e você colocou ela no fogo. Ela ficou bem quente. Quando você coloca a água, automaticamente, de maneira muito rápida, a água vai evaporar. Então, calefação é quando a água evapora de maneira muito rápida. Então, imagine uma chapa quente, uma chapa de fritar hambúrguer, ela é muito quente. Se você pingar uma gota d'água, automaticamente a água vai evaporar de maneira muito rápida. Então, evaporação é de maneira mais lenta. Por exemplo, secar uma roupa, o rio, isso é evaporação. É quando a água evapora de maneira mais lenta. Ebulição é de maneira mais rápida, vai ter bolha, vai ter aí alguma fonte de energia térmica. E calefação é de maneira instantânea, muito rápida. Colocou a água, ela evaporou. Ok? Condensação. Condensação é o oposto de vaporização. Na condensação, eu vou do gasoso para o líquido. Por exemplo, se eu pego uma garrafa, encho ela de água, coloco em cima da mesa, você vai ver que a garrafa ela vai criar, aí do lado de fora, algumas bolinhas de água. Professor, a garrafa suou? Não, a garrafa não suou, ela não sua. A água não saiu de dentro para fora. O que aconteceu? Aqui vai haver a condensação. No nosso ar tem partículas de água. Quando a água resfria, ela fica o quê? No estado líquido. Então, na condensação, eu vou sair do estado gasoso para o estado líquido. Não esqueçam disso. A condensação ela é o oposto da vaporização. Aqui eu vou do líquido para o gasoso. Aqui eu vou do gasoso para o líquido. Então, vaporização, líquido para o gasoso.
condensação, gasoso para o líquido. Um bom exemplo aqui é a garrafa de água. As partículas de gás que estão no ar de água batem na garrafa, se resfria e vira novamente o líquido. Ok? Por fim, aqui nós temos sublimação. A sublimação, pessoal, é do estado sólido para o gasoso. Então, por exemplo, a naftalina. Naftalina é um remédio aí, né, para espantar a barata. A naftalina ela vai passar automaticamente do sólido para o gasoso. O nome disso é sublimação. E aqui, pessoal, nós temos aqui o seguinte: a temperatura e a mudança de estado. Essas mudanças aqui, sublimação, condensação, vaporização, ó, elas vão depender aqui da temperatura. Então, para mudar do gasoso para o líquido, do sólido para o gasoso, isso vai ter a ver com a temperatura. Então, bora ver aqui o seguinte. Bora lá em temperatura, tá vendo? De forma geral, a temperatura é uma grandeza que indica uma maior ou menor agitação das moléculas em um corpo. Como assim, professor? Lembra que eu falei que o universo, o mundo, você, eu, a matéria é formada por moléculas e por átomos. Quanto mais rápido as moléculas se movimentam, maior é a temperatura. Quanto mais devagar as moléculas se movimentam, menor é a temperatura. Então, temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas. Se as moléculas se movem muito rápido, maior a temperatura. Se move devagar, menor a temperatura. Por exemplo, aqui eu tenho uma panela no fogo e aqui eu tenho um gelo. Na primeira imagem, eu tenho o quê? Uma maior temperatura, ou seja, as moléculas são mais agitadas. Na segunda imagem, eu tenho uma menor temperatura, ou seja, as moléculas não se movem, estão pouco agitadas, ok? E aí, isso vai depender para passagem de estados. Por exemplo, vamos aqui no gráfico de novo. Para ir do gasoso para o líquido, eu tenho que diminuir a temperatura. Já para ir do líquido para o gasoso, eu tenho que aumentar a temperatura. Se eu quiser, por exemplo, que a água evapore, eu vou ter que aumentar a temperatura. Mas se eu quiser que ela volte a ser líquida, eu vou ter que diminuir a temperatura. Outra coisa, se eu quiser que a água vire gelo, eu vou ter que diminuir a temperatura. Então, sempre daqui para cá, eu vou diminuir a temperatura. Sempre daqui para cá, eu vou aumentar a temperatura. Não esqueça disso. Ó. Daqui para cá, eu vou diminuir a temperatura e daqui para cá, eu vou aumentar a temperatura. Outro fator que também vai acontecer é a pressão. Então, a temperatura ela vai influenciar, sim, para mudar o estado físico, mas a pressão também influencia. Toda substância tem uma propriedade que permite a sua mudança de estado físico diante da variação de pressão, que é, no caso, a pressão de vapor. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de La Paz. La Paz é a capital da Bolívia. La Paz ela fica muito alta, é uma cidade que fica nas montanhas, ela fica acima do mar. E aqui eu tenho uma praia que fica no nível do mar. Então, aqui as pressões são diferentes. Aqui eu tenho um tipo de pressão e aqui eu tenho outra pressão. Então, aqui, acima do nível do mar, a pressão vai ser maior. E aqui, a pressão vai ser menor. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos voltar aqui no gráfico, mais uma vez. Daqui para cá, eu vou diminuir a temperatura e vou aumentar a pressão. Então, se eu quiser que o gás vire líquido, eu vou ter que diminuir a temperatura e vou ter que aumentar a pressão. Por quê, professor? Se eu aumento a pressão, as moléculas vão ficar mais próximas. Então, eu vou ter que aumentar a pressão para unir as moléculas. Daqui para cá, eu vou aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Como assim, professor? Se eu quiser derreter o gelo, eu tenho que aumentar a temperatura e tenho que diminuir a pressão para as moléculas se afastarem. Quanto maior a pressão, mais juntas as moléculas. Quanto menor a pressão, mais afastadas estão as moléculas. Beleza? Voltando aqui, outras propriedades da matéria. A gente viu aqui que a temperatura e a pressão é um exemplo. Agora vamos dizer outras. Peso versus massa, pessoal. Todo corpo tem massa, que de forma geral
é a quantidade de matéria presente em um corpo. Pessoal, não confundam. Peso é uma coisa e massa é outra coisa. A massa é a quantidade de matéria que está presente em um corpo. Já o peso é a grandeza medida pela relação da força gravitacional exercida sobre a matéria. A massa, ela vai ser o quê? A quantidade de matéria que um corpo tem. Já o peso tem relação com gravidade. Então nunca esqueçam disso. Massa é uma coisa, peso é outra. Na massa, eu vou ter aqui a quantidade de matéria que um corpo tem. No peso, eu vou relacionar essa massa com a gravidade. Beleza? Outra propriedade é a densidade, pessoal. A densidade é a massa sobre volume. Então, a densidade ela vai ser aí a divisão da massa sobre o volume. Essa massa, você pode ver ela em gramas, já o volume é em centímetros cúbicos ou em ml. A densidade ela é responsável pelos objetos boiarem ou afundarem. Por exemplo, um navio, ele boia. Se ele boia, ele é menos denso que a água. Então, tudo aquilo que é menos denso que a água vai boiar. Tudo que é mais denso vai afundar. O que vai decidir se uma coisa afunda ou boia não é a massa nem o peso, mas é a densidade. Quanto mais denso for o objeto, ele afunda. Quanto menos denso for, ele boia. Então, o navio ele só boia porque ele é menos denso do que a água. E para calcular a densidade, eu tenho que calcular a massa do navio sobre o volume. Então, guardem essa fórmula. Densidade é igual a M sobre V. Eu vou dividir a massa sobre o volume. Pessoal, por hoje é isso. Não se esqueçam, aqui embaixo no formulário vai ter uma atividade. Leiam com atenção. Tanto para quem é presencial quanto para quem é online, vai precisar fazer a atividade. Leia aqui embaixo o formulário. É isso. Até a próxima aula.